Querido Deus Pai, somos gratos a Ti, Deus, porque Tu tens sido um Deus que tem cuidado de nós. E aqui estamos, Senhor, nesta noite, para ouvir a Tua palavra. Aquela palavra que Tu tem dado ao Teu servo, que Ele vai transmitir para todos nós. Deus, que o nosso coração esteja desejoso, nossa mente aberta, nosso coração preparados para receber Tua palavra nesta noite. E nós saiamos nesta noite da Tua casa edificados, fortalecidos e renovados para continuar a jornada. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. É uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. Toda vez que eu venho a Manaus eu tenho que passar por aqui, né? Senão fica... Eu tive em outubro, não pude passar, ficou faltando alguma coisa. Mas desta vez eu não titubeei, não. Amém? Gênesis capítulo 16 e o verso 1 apenas, para a nossa meditação. Aquele que achou, diga amém. Amém. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Amém? Meus irmãos, eu quando ouço esse nome, leio Agar, eu acho interessante porque ao longo desses 30 e tantos anos que eu sirvo a Deus, a gente vai encontrar muitos nomes bíblicos, né? Como Davi, Paulo, Tiago, João, Jacó, até Malaquias eu já encontrei. E muitos outros nomes bíblicos que as pessoas põem nos seus filhos ou nas suas filhas, porque a história desses personagens inspira alguma coisa. Mas eu nunca encontrei uma pessoa com o nome de Agar, porque parece que a história dela é uma história assim tão sem graça, que as pessoas parecem que não têm nenhuma inspiração para colocar um nome na sua filha de Agar. Talvez deva ter alguém por aí com este nome, mas eu particularmente nunca encontrei. Esta mulher é interessante que ela era uma escrava egípcia. Ela poderia passar para a história sem o nome dela nunca ser citado, porque ser escravo era uma pessoa que não tinha vontade própria, não tinha muitos direitos, só tinha direito de trabalhar, de servir e de absolutamente mais nada. Então essa era a função desta mulher Agar. Mas ela era escrava na casa de Abraão, o nosso pai da fé. Notem vocês que no capítulo 15, Abraão até então chamava Abrão e Sara, Sarai. Foi quando Deus aparece para ele em visão e disse para ele contar as estrelas do céu, se ele pudesse contar, que assim seria a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia do mar. Então Deus faz uma promessa a Abraão de lhe dar um filho. Ele estava agora com 86 anos de idade. Então Deus faz uma promessa para ele, conversa com ele, bate um papo com ele, explica tudo o que ia acontecer, que os filhos de Israel ficariam escravos no Egito por 430 anos, que depois Deus ia tirar o seu povo de lá, ia julgar a nação, o povo que escravizou a sua nação. Então Deus passou todo um propósito na mão de Abraão. Isso no capítulo 15. Aí no 16 a gente vai ler esse texto aqui, onde eles tinham essa escrava Agar. A Sara, talvez numa noite de muita preocupação, ela vendo o tempo passar e ela não tinha um filho, foi quando ela deu uma ideia a Abraão. Ela disse: olha, até o momento Deus não nos tem nos dado um filho, e eu tenho aqui a minha escrava, a minha serva Agar. Eu vou fazer o seguinte: você deita com ela, e ela vai ter um filho, e eu vou ser a mãe deste menino. Abraão gostou da ideia. É interessante que tudo isso aí teve um trâmite. Ela teve que agora ser promovida a ser a segunda mulher de Abraão. Então,
ela deita-se com Abraão e engravidou. Mas quando esta mulher engravida, ela começou a se achar. Ela se achou muito importante, ela era uma escrava muito importante. Olhava para a patroa, bonita, rica e poderosa, mas não podia ter filho. Ela era uma escrava, mas podia dar para o seu marido aquilo que ele mais sonhava, que era um filho. Aqui é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. As bênçãos de Deus, ela não vem na vida de ninguém para se gabar, para ficar ostentando. A bênção de Deus é para que Deus seja glorificado na nossa vida. Porque tudo que acontece em nossas vidas não é porque nós somos bons ou merecemos alguma coisa. Eu sempre me lembro de Deus quando falou para Moisés: olha, esse povo vai entrar na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles não vão entrar nessa terra porque eles são merecedores. Eles só vão entrar lá por causa da minha misericórdia, que é de geração em geração. Então tudo que acontece comigo e com você é para a glória e louvor do nome do Deus Todo-Poderoso. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Foi a graça de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus que nos alcançou um dia, que nos tirou das trevas e nos transportou para a luz, para o reino do seu amor, diz a santa e gloriosa palavra de Deus. Mas esta mulher, por sua vez, ela imaginou que ela era muito importante. E ela foi tirar sarro, foi desprezar a sua patroa. Irmão, uma das piores coisas na vida é mexer com quem tem poder. E ela foi cutucar uma onça com a vara curta, como diz o velho ditado. Porque a Sara não era brincadeira não, irmão. A Sara, ela era invocada. E ela foi perturbar a patroa. Foi aí que a patroa pegou a dona Agar, mas deu uma pisa, irmão, uma surra, como diz aqui em Manaus, deu uma peia. Expulsou ela de casa e ela fugiu. Escrava, sem parente, sem eira, nem beira, sem lenço e sem documento. Sem saber para onde ir, ela sai fugida. E a Bíblia diz que ela tomou o caminho de Sur, junto de um poço, e ali ela ficou. E de repente o anjo do Senhor apareceu. Aí alguém pode pensar, para uma escrava aquela mulher parece que estava tão desamparada, parece que não tinha ninguém por ela, mas o Deus Todo-Poderoso estava olhando para Agar. Não pense você que Deus não olha para você. Esse dia eu estava conversando com um pastor lá em Boa Vista, e ele falou para mim: eu gosto de ficar perto dos pastores, porque eu sinto que os pastores estão mais perto de Deus. Eu falei: irmão, para com esse papo aí. Não tem esse negócio não, de pastor estar mais perto de Deus, porque parece que pastor é melhor do que todo mundo, né? Não, não tem esse negócio não, é todo mundo igual diante de Deus. E ele estava achando isso. Então, não se sinta inferior não. Uma das coisas que eu noto da Assembleia de Deus é que as pessoas pensam que poder de Deus é patente dos pastores, evangelistas, presbíteros, né? Até diáconos e cooperadores. Mas o crente comum que senta aí atrás, não tem nenhum cargo, ele não tem poder nenhum, não. O poder de Deus não é patente de ninguém. O poder de Deus é para quem busca a presença de Deus. Quando Jesus diz que porão as mãos nos enfermos e os curarão, tanto faz eu como você. Se você estiver em consagração na presença de Deus, os diabos têm que sair retirado e o nome de Deus tem que ser glorificado. Então não há ninguém de verdade, nós estamos tudo no mesmo patamar. E o anjo apareceu logo para a escrava. O que eu acho interessante é que o anjo chamou ela pelo nome. Ele não chamou ela de escrava, ele disse: Agar, de onde vem e para onde você vai? Ela disse: eu estou fugindo. Mas fugindo para onde? Para onde você vai? Ela não tinha para onde ir, não tinha parente, não tinha amigos, não tinha para onde ir. Tem pessoas que querem fugir. Essas pessoas que querem fugir sempre fogem, sem nenhuma organização. Ele vai para qualquer lugar e depois tem que voltar, porque não se organizou para fugir. E Agar ia acontecer a mesma coisa, ela estava fugindo, mas para lugar nenhum. Foi quando o anjo disse para ela o seguinte: Agar,
Agora eu queria entender por que o anjo disse isso. Deus tem visto a tua aflição. Se ela estava aflita, alguma coisa estava acontecendo lá na casa de Sara e de Abraão com essa mulher. Talvez ela passou muito tempo de humilhação, talvez ela passou muitos problemas na mão de Sara, porque vida de escravo não era uma coisa muito fácil, não. E Deus, vendo tudo aquilo, Deus resolveu derramar sobre a vida de Agar a graça e a misericórdia. Foi quando o anjo disse para ela: Deus tem visto a tua aflição. E esse menino que está no seu ventre, ele será pai de 12 nações. Ele vai ser homem bravo, homem poderoso. Ele morará de frente dos seus irmãos, a sua mão será contra os seus irmãos e as mãos dos seus irmãos contra ele. Aí veio uma coisa que é complicado. Agora volta lá para a casa de Sara e fica quietinha lá no canto. Ô irmão, eu sempre digo isso, já falei aqui, vou repetir. Uma das coisas que eu mais luto com a minha natureza é para não decepcionar as pessoas, porque não existe uma coisa mais difícil nessa vida do que pedir perdão. Por que é difícil pedir perdão? Nós pedimos perdão, mas a pessoa não perdoa. As pessoas estão perdoado, mas continua magoado, com raiva da gente, chateado, magoado. Uns dizem assim: eu te perdoo, mas não ando mais com você, te perdoo, mas não vou mais na tua casa, eu te perdoo, mas não congrego mais na igreja que você congrega, eu te perdoo, mas por favor, não chega muito perto de mim não. Eu conheço muito disso. Então é muito difícil. A Sara agora, ela vai receber de volta a sua escrava que vai pedir perdão. Só que as coisas para Agar agora não ficou nada bem, ficou tudo errado, está tudo bagunçado. Porque agora ela tem que voltar, ela tem que passar um óleo de peroba na cara, enfrentar a patroa que lhe espancou, que lhe humilhou, e ficar lá, até o tempo de Deus. E uma das coisas mais difíceis na nossa vida é fazer o retorno, é voltar atrás. É como o filho pródigo que foi, mas um dia teve que voltar, foi difícil voltar, só que ele voltou e o pai recebeu com amor, com carinho e o aceitou. Como é difícil fazer meia volta, irmão. Como é difícil voltar atrás, como é difícil mudar de opinião. E foi o que aconteceu, ela tinha que voltar. Aí parece que eu vejo a cena, ela chega toda sem graça, sem jeito. Dona Sara, foi mal, hein? Pisei na bola, né? Eu não tenho para onde ir. Eu queria voltar aqui, continuar sendo aqui a escrava da senhora, tal, aquela coisa toda. E ela voltou e ficou ali. Naquele sofrimento, e o tempo foi passando, aquela coisa toda, e de repente, a bênção que Deus prometeu a Abraão, no capítulo de número 15, vai acontecer. Vai nascer o Isaque. Quando Deus fala a Abraão que ele ia ser pai, ele até deu risada, falou assim: um homem dessa idade vai ser pai? A Sara também, por isso que o nome Isaque quer dizer sorriso. Porque Abraão riu também, a Sara também riu, porque Abraão tinha 100, ela tinha 90. Aquilo humanamente, talvez, para eles era impossível, mas para Deus não tem essa coisa não, irmão. É impossível para mim e para você. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. E aliás, que Deus só faz coisa impossível. Quando as nossas possibilidades terminam, Deus estende a tua mão e o milagre acontece. É assim que Deus faz. Então Abraão agora, ele recebe a promessa, nasceu o maior sonho de Abraão, que era ser pai. Ele tinha um menino. Mas não era o filho da mulher amada. É a Sara, porque Deus falou para ele: olha, o menino que vai ser seu herdeiro vai sair das tuas entranhas. E justamente o Isaque que nasceu. Aí de repente o Isaque pegou uma certa idade, foi circuncidado. Aí o menino agora não estava mamando mais. Abraão deu uma festança, justamente por causa do seu filho agora,
a promessa que Deus lhe fez. Aí, quando Abraão está dando aquela festa, que o negócio está bonito, a festa estava legal, numa linguagem mais popular, né, atualizada, quando a festa estava bombando, aí Agar parece que não aprendeu a lição, porque tem gente que não aprende, não, irmão. Tem gente que fala assim, cabelo branco é experiência. Não, cabelo branco é velhice mesmo. Porque tem gente de cabeça branca que faz cada doideira. Não é verdade? Não é porque seu cabelo está branco não, viu? Mas não é verdade. Ela não aprendeu. A festa está pegando fogo, ela acabou com a festa. Porque juntou ela e o Ismael, que já tinha 13 anos, começaram a fazer piadinha, gente. Chacotinha com Isaac. A Sara era invocada, fazia barraco, irmão. A Sara era barraqueira de categoria, era formada, ela era bacharel em baixaria. É bacharel que fala? Não, bacharel é o homem e a mulher. É bacharel também? Ah, deixa isso para lá, né? Aula de português uma hora dessa. Mas ela gostava. Quando, de repente, você já viu quando mulher quer falar com a gente no meio da festa? Você já tomou o pito da sua mulher, irmão, no meio da festa? É assim que a mulher faz, ó. Ela faz assim, ó. Aí você sai todo sem graça, vai saber o que foi o que aconteceu. A Sara veio, ó. Aí lá vai Abraão. O que foi, mulher? Eu não quero mais saber dessa mulher na minha casa. Você dá um jeito de pôr ela para fora daqui, ela e esse menino. Estão zombando do meu Isaac, está zombando de mim. Irmão, tem gente que você pode bater nele, mas não fala mal do filho dele, não. Não fala. Aliás, que tem crente na igreja que não pode dar pito dos filhos dele, que faz bagunça. A professora não pode falar do filho dele. Se chamar a mãe, falar, olha, seu filho está... Meu filho, não. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, experiência de vida. Filho é bonzinho perto do pai. Na ausência ele pinta o 7. Ele pinta os canecos. Meu pai, toda vez que a polícia me pegava, ele falava, meu filho é um moço direito, isso aí é os amigos dele que arrumam essas coisas. Meu pai era ceguinho, irmão, ele acreditava que eu era o cara mais decente, e eu era o mais vagabundo de todos que tinha lá. Até que um dia ele deu um flagrante em mim. Um dia, eu estava fumando um cigarrão desse tamanho. Aí minha mãe passou e viu de longe, falou, Joel, João está fumando maconha. Ela disse, tu é doida, mulher. Ele nem cigarro fuma. E eu sei que ele não fuma cigarro, porque aquele cigarro que ele estava fumando era muito grande. João é maconheiro, está fumando. Não fala assim no meu filho, não. Meu filho, não. Pior que era maconha mesmo. Até que um dia ele deu um flagrante em mim, aí ele descobriu que ele foi cego a vida inteira. Então a Sara, nesse meio dessa confusão toda, ela quer mandar a escrava embora de casa. Some daqui. Abraão ficou chateado, ele não quis fazer aquilo. Ele não queria mandar a mulher embora com o seu filho de 13 anos de idade, a mulher não tinha para onde ir. Mas aí, irmão, tem esse versículo eu não gosto, não. Eu não gosto desse versículo, que a Bíblia diz assim para Abraão, faz o que a sua mulher está mandando. Nem lembra que eu preguei isso aqui, tá, irmãs? Deus entrou no meio da confusão, pastor Sani. Obedece a tua mulher, Abraão. Meu Deus do céu. Tá bom, então. Fazer o que Deus está mandando é obedecer a minha mulher. Ô doutrina, né? Ainda bem que, segundo aí os teólogos, diz que para um versículo se tornar doutrina, tem que ter um outro que apoie. Ainda bem que não tem mais nenhum que apoie isso aí, senão ia virar doutrina, nós estava na roça, né? A gente já está na roça, hein, pastor? Mas vamos continuar. Aí escuta, aí Abraão de madrugada, né? Porque quem ia viajar naquele tempo tinha que ser de madrugada, por causa do sol muito quente. Aí Abraão pegou a mulher, deu um potinho d'água para ela beber, um pedacinho de pão e disse adeus. E lá vai a pobre Agar com o seu menino, arrumou um problemão, uma bagunça, agora saiu. E entrou pelo meio do deserto. Gente, no deserto o sol esquenta logo. E a provisão acaba logo também, acabou o pão, acabou a água, e ela entrou em desespero. Ela está lá no meio do deserto agora, com um menino de 13 anos, com fome, com sede. E esse menino, de repente, começou a gritar desesperadamente.
querendo pão, querendo água, e ela ia tirar de onde? Se já tinha acabado, tudo tinha terminado, ela não tinha mais o que fazer. Ela pega o menino, levou para um lugar distante assim, e ela disse que eu não vejo esse menino morrer, porque ela sabia muito bem. Esse relógio ele está certo, 15 para as 8? É? E que hora acaba o culto? 8h30, né? Ih, rapaz, então vai acabar cedo hoje, porque eu não vou pregar muito não, hein? Gente do céu, quando ela chegou no meio do deserto e ficou de longe, porque ela sabia que aquele menino ia morrer. Ela tinha mais saúde física do que o menino era uma criança, ele ia acabar morrendo mesmo. E ela ficou de longe chorando, desesperada. Aí aquele anjo que há 13 anos apareceu para ela, lá na beira do poço, aparece de novo, e a gente dá um trabalho para anjo, que é uma brincadeira, né, irmão? Aí lá vem o anjo para falar a mesma coisa para ela. Tem gente que eles ficam dizendo assim, hoje, as igrejas hoje estão cheias desses chavão, o melhor de Deus está para acontecer. Eu estou cansado de escutar isso aí, e você vai escutar de novo hoje aqui. O melhor de Deus ainda vai acontecer na tua vida. Porque Deus tem que sempre estar repetindo as mesmas coisas, porque na hora da aflição, da dificuldade, a gente esquece de tudo, esquece de promessa, esquece o que Deus falou, a gente fica agoniado, desesperado, e começa a querer tomar atitude, fazer um monte de doideira. Aguarda, irmão, espera a providência de Deus, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O carro quebra na estrada, a gente começa a mexer, não é mecânico nem nada, e liga lá para o seguro e fica lá mexendo no carro. Não mexa não, espera o socorro, meu irmão, o socorro virá para você. Aquieta, fica tranquilo. É que às vezes a gente quer resolver, né? Aí de repente o anjo apareceu para falar para ela a mesma coisa que tinha falado há 13 anos. Olha o que o anjo disse. Deus ouviu a voz do menino, não ouviu a voz dela, foi a voz do menino. E o anjo disse, esse menino não vai morrer. Esse menino não é rascunho do capeta, ele é projeto de Deus. Olha o que o anjo falou, ele será homem bravo, dele procederá 12 nações, a mesma coisa. Ele vai morar de frente dos seus irmãos, a sua mão será contra os seus irmãos, e as mãos dos seus irmãos serão contra eles. A mesma coisa que Deus tinha falado há 13 anos atrás. Porque ela tinha esquecido. Só foi a situação difícil chegar, ela falou, acabou tudo. Nós temos essa mania de abandono, na hora do desespero. Desta vez Deus me largou. Já passou por tantos problemas e venceu tantos problemas, aí surge um tão pequeno, fala, ai meu Deus, agora não vai dar não. Vai dar sim. O Deus que agiu em todos os seus problemas, agirá nesse também. O mesmo Deus que fez milagre lá atrás, faz milagre hoje e vai fazer milagre. Ele é o mesmo, Ele não muda. Situações vêm, mas Deus está no controle da nossa vida. Ele deve ser celebrado por nós aqui nesta noite. Aleluia! Irmão, eu não tenho dificuldade com problema. Não. Eu, por exemplo, nessa viagem minha agora, o meu avião só atrasou 13 horas. Só 13. Foi. Peguei um voo em São Paulo. Eu ia até Belo Horizonte, por isso que eu nem fui para Belo Horizonte. Eu viajei no dia 25, né? Atrasou em São Paulo, chego em Belo Horizonte, peguei um outro voo para Brasília. Quando chegou em Brasília, o camarada veio para todo mundo, quem vai a Manaus? Encosta aqui, o que está acontecendo? O avião de vocês acabou de sair, eu tinha chegado adiantado, mas eu não sei o que aconteceu, se eles venderam passagem errada, alguma coisa de errado aconteceu. Aí eu falei, eu vou ficar bem quietinho, não vou reclamar não sei, de repente, Deus não quer que eu vou nesse avião, então eu não vou. Aí cheguei lá em Brasília, fiquei lá esperando, e o cara falou para mim, olha só, o senhor vai voltar para São Paulo, e o avião do senhor vai sair às 8 e pouco, o senhor vai chegar às 11 horas lá em Manaus. Eu falei, Jesus de Nazaré. Mas de repente, sabe o que aconteceu? Eu ia para Novo Airão, e os irmãos vinham me buscar. Quando eu vi toda essa tribulação, eu liguei e falei, irmão, só sai quando eu der o toque para o senhor, porque está tudo atrasado. E eu não sei se eu vou chegar aí hoje, não. Eu acho que eu chego amanhã.
Aí eu liguei, fiquei sabendo, falei, não vou hoje, só vou chegar amanhã. Mas entendo o que aconteceu. No caminho, quando eu estava indo para Novo Airão, o irmão falou para mim, rapaz, teve uma vigília aqui nesse sítio, o dirigente da igreja lá do pastor Clemente, acho que até, se eu não me engano, é genro dele. Ele disse, rapaz, eu estava doidinho para ir na vigília, mas a gente não ia poder ir na vigília, porque ia ter que te buscar. E aí, como a gente não foi te buscar, nós viemos para a vigília, mas graças a Deus, Jesus me batizou com o Espírito Santo na vigília. Aí eu falei, só por causa disso então que eu sofri desse jeito? Então Deus tinha um propósito para batizar o camarada lá com o Espírito Santo, e quem se lascou foi eu, mas eu cheguei aqui para a glória de Deus. Então, irmão, quando a situação se agrava, não reclama não, murmura não. Falaram para mim assim lá, o pessoal da TAM, vou te levar para um hotel, aí de manhã cedo a gente busca. Falei, não, vocês podem querer me esquecer lá, vou dormir nos bancos aqui mesmo. Mas lá é mais confortável. Falei, não, vou ficar aqui no aeroporto, que aqui eu estou na boca do gol, o avião chega, eu já caio para dentro. Dormi lá mesmo. Aí eu vou ficar reclamando, ai que prova, Jesus, tem misericórdia, desse jeito de ser pregador, vou desistir. Só por causa de um atrasinho de 13 horas. A gente tem que aprender a lidar com Deus, não é, pastor? Porque nem tudo sai conforme a gente quer, tem hora que dá tudo errado. Mas se Deus está no controle, dá tudo certo da nossa vida. Fica tranquilo. Irmão, nós precisamos aprender a lidar com Deus. E a gente não sabe lidar com Deus. A gente perde, às vezes, por bobagem, por reclamação, murmuração. Lá tinha um monte de gente querendo bater nos camaradas, eu vou processar, e tem um advogado amigo. Tinha uma professora aqui de Manaus, ela estava com a gente. E ela não é crente, a mulher na maior calma, maior tranquilidade. Ela falou, não, eles não são culpados. Eu falei, claro, a gente vai xingar eles por quê? Eu falei, eu também não vou xingar, que eu não sei o que Deus está querendo fazer aí, eu vou ficar brigando daqui a pouco, eu vou passar vergonha. Então eu fiquei na minha, cheguei, estou aqui com saúde, para a glória de Deus. Mas vamos voltar para cá. Deus ouviu a voz, pastor, minha pastora, prazer revê-la. Esse menino não vai morrer, como já disse. Aí o anjo disse assim para ela chorando, levanta os teus olhos agora. Ela levantou os olhos. Na frente dela, gente, tinha uma fonte de água jorrando. Fonte de água no meio do deserto. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? O Padre Inciso do Juazeiro não faz fonte de água no deserto, não. Já viu ele fazer? Não faz. Aparecida também não. Nem o Santo Antônio de Catigiró não faz, não. Não. Eu fui para o Rio de Janeiro, tinha um lá desse jeito, assim. Aquele lá não faz aparecer água no deserto. Mas o Deus Jeová, no teu deserto, ele faz aparecer água. Só para ver você cantar o hino da vitória. No teu deserto haverá uma fonte de vida aí para você glorificar o nome do Senhor. Aí ela foi lá, encheu a botijinha d'água, deu para o menino não morreu, ela não morreu, e ficou tudo bem. É assim que acontece na vida da gente. Aí quando fica tudo bem, aí você chega aqui, missionária, dá a oportunidade que eu quero dar um testemunho hoje. Deus ficou com vontade de falar assim, se eu fosse você, eu nem contava testemunho, porque você reclamou pra caramba, viu? Você murmurou, recebeu porque eu sou bom. Não reclame. Notem vocês, esta mulher, ela pensava simplesmente que ser escrava de Sara e de Abraão era tudo o que Deus tinha para ela. Ela não sabia o que Deus tinha para ela. E o que eu quero te dizer é que talvez você está contente com o que Deus já fez na tua vida. É pouco comparado com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem mais para você, é pouco. O que Ele já fez, Ele vai fazer mais. Mas eu com essa idade, Deus não quer saber da sua idade. Você para Deus ainda é um menino. E Ele tem mais para você. Quem acredita nisso, glorifique a Deus. Deus tem mais para a tua vida. Pode aplaudir. Aleluia. Uma das coisas que eu pago muito mico em São Paulo, que o nosso ministério lá não bate palma. Aí eu prego e falo, palma para Jesus. Aí o povo não bate palma, não. E eu gosto tanto dessas palmas, viu? Eu gosto de palma demais. Mas vamos lá. Gente, não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite, porque Deus tem mais para fazer
na sua vida. Gente, eu preguei numa comunidade aqui chamada Tuiué. Sara já foi lá? Gente, tem uma igreja tão abençoada lá e o camarada já está construindo outra. Construindo outra. Gente, é uma comunidade pequena, com muito pouca gente. Mas uma igreja lá lotada, cheia de poder e de fogo e de glória. Talvez quem olha, porque eu passo nessas comunidades, eu tive uma experiência diferente, porque eu vejo uma casa na frente assim, aí vejo uma igreja lá, eu falo, mas como é que o cara faz uma igreja desse tamanho, só tem 3 casas ali? Será que tem crente aí? Que eu imaginava que as casas que tem ali, é só aquelas que tinha na frente, mas lá para o fundão tem um monte de coisa. E eu fui lá, pastora, que igreja abençoada, naquele lugar. Talvez começar uma igreja ali, alguém podia dizer assim, mas aqui não vai dar nada não, mas vai lá para vocês verem. Vai lá para vocês verem. O pastor de lá é bem magrinho, irmão. Se brincar, o vento leva ele. Magrinho, ele já foi daqui de Manaus, né? Congregou com o pastor Osani. Ele já foi daqui. Mas é um homem trabalhador, está numa alegria tão grande lá, e a igreja cheia de gente, o fogo caindo e a glória de Deus descendo, e ele já está tão feliz que já está construindo, tem um terreno do lado da casa dele assim, já pôs o alicerce e está lá, é tijolo daqui, tijolo dali, tijolo de lá. Sabe por quê? É gente que entende que o que Deus fez com ele ainda é pouco, que Deus ainda vai fazer mais, e Deus vai fazer mais da tua vida. O que Deus fez até agora é pouco, diante do grande poder e da misericórdia desse Deus. Não limita o poder de Deus na tua vida. Então, essa Agar podia passar para a história simplesmente como uma escrava. Mas não. Deus tinha coisas maiores para a vida dela. Quem é Agar? A mãe dos árabes. Esses países árabes que vocês veem aí, é eles mesmos. Esses que bateram no Flamengo hoje, né? Olha o que eles fizeram. Bateram até no Flamengo hoje. Meus pêsames, flamenguista. Imagine o que Deus não faz. Deus é grande. Gente, entenda uma coisa. Entenda. Mesmo que você esteja em um lugar que talvez ninguém está te vendo, mas não é porque você está esquecido, não. Deus está te vendo e a tua hora vai chegar, o teu momento. Porque Deus tem muito mais para você do que aquilo que você pensa. A minha família é assim, sabe o que eles pensam? Que eu sempre fui pregador, né? Mais de 30 anos pregando. Aí eu tinha meus filhos, minha esposa. Aí ela era a esposa do João Calixto. E os meninos, filhos do João Calixto. Aí foram crescendo, meus meninos são muito inteligentes. Tem uma lá que começou a querer aprender teclado, aí foi para a escola, chegou lá, o professor falou, mas você sabe mais do que eu, menino, não é bom você ficar pagando aqui não. Aí a menina toca, que é uma benção. Toca, prega, canta, é um negócio extraordinário. A esposa também, depois de muito tempo, descobriu que prega também. O outro menino descobriu, a outra também. Aí todo mundo canta, prega, só quem não canta lá é eu mesmo, graças a Deus. Aí eu comecei a pensar, né? Porque ele se limitava a ser os filhos do pastor João Calixto e a outra a ser a esposa de João Calixto. Não, agora a coisa tudo mudou. É eu aqui, a esposa ali, o outro filho ali, o outro lá, e Deus está trabalhando, porque nós descobrimos que Deus tinha mais para a nossa vida. E Deus tem mais para você, para a tua família, no teu negócio. Deus tem mais para você. Olha, a mensagem desse ministério para os 50 anos é alargando as suas fronteiras. Então creia nesta mensagem, porque Deus tem mais. Deus tem mais para nós. Não se limite. Não passe para a história simplesmente fazendo parte da história. Não. Passe para a história sabendo que você foi alguém que também fez história. O grande problema é que a gente quer uma história muito grande, assim, de impacto, né? Não importa. O importante é fazer história. Esse dia eu vi um pregador falando, um senhor, já até morreu. Ele falou assim, eu não quero passar desta vida e deixar na lembrança dos meus filhos um velhinho que ficava sentado na sala assistindo televisão de pantufa e pijama. Aí eu pensei naquilo, eu falei, sabe que isso é verdade? Ele disse, eu quero morrer, passar desta vida, mas o que os meus filhos tenha de mim uma ideia de um homem que tinha um cantinho de comunhão e de relacionamento com Deus. Aí eu fiquei pensando naquilo, né?
Porque a gente chega num certo tempo da vida, a gente pensa que, não, a vida agora, já cheguei até aqui mesmo e tal, eu acho que Deus não tem mais nada para fazer na minha vida. Eu imagino que Abraão também estava assim, porque ele já tinha 75 anos, estava em Ur dos Caldeus, mas de repente Deus aparece lá, o camarada já na terceira, já está na quarta idade, né? Se é que tem quarta idade. Sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Ele podia falar, mas eu com essa idade? É, com essa idade mesmo. Abraão saiu como o vento invisível. Ele aceitou o desafio de Deus e fez história. Abraão é o nosso pai na fé. Abraão é o nosso pai na fé. Ele aceitou o desafio de Deus. Irmão, não importa a idade. Uma coisa, eu estive lá em Itapiranga, tinha um casal de senhores que foi para uma cidade chamada, acho que é no Rio Madeira aqui. Sabe quantos anos tem os dois? 72. Não. Aí eu falei para o pastor Luiz Sena, mas pastor, você vai mandar esses dois senhores com essa idade? Sabe o que ele falou? Esses dois curumim aí tem muito para dar. Eu digo, então. Falou que era 2 curumim. Falou que era um curumim e uma cunhatã. Olha a conversa do cara. Aquele Luiz, meu Deus, só Jesus na vida dele. Ele que levou, ele mesmo foi guiando o barco, sabia? Foi lá, levou e tal. E os velhinhos estão numa alegria tão grande, irmão, com aquela idade para servir a Deus. Oh, quantos anos você tem, meu filho, hein? Qual é a sua idade? Nem chegou na terceira idade, né? Está na primeira idade ainda. Deus tem coisa para a tua vida. Deus tem coisa para a tua vida. Deus tem coisa para a tua vida. Que a história de Agar possa inspirar você aqui nesta noite. Porque Deus tem coisa para fazer. Tem comunidade para desbravar. Tem lugares para desbravar, meu irmão. Tem lugar para representar a Assembleia de Deus do Brasil, meu irmão. Ainda tem lugar. E Deus conta com você. Deus conta com você. Eu vi um jogador de futebol, eu nem sabia que aquele cara era crente, o cara estava pregando uma mensagem que até eu fiquei encantado. O Firmino. Rapaz, ele joga num time, acho que é da Inglaterra. Sabe o que ele falou? Deus não precisa de você, mas Deus conta com você. Importante isso, né? Deus não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Porque quem faz a obra de Deus somos nós. Não foi isso que a Bíblia diz, que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas Deus não permitiu? Ele deu essa tarefa para a igreja. Então, por favor, dona Agar, a sua história vai ser grande. Agar do sexo masculino e Agar do sexo feminino. Está todo mundo englobado aqui, tá bom? É para você, Deus tem história para a tua vida. Mas você tem que querer essa história. Sai da sua zona de conforto, por favor, e deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer fazer. Aleluia, o que Ele quer fazer. Por favor, não se limite, não limite o poder de Deus. Já estou terminando, é 8h05, vai acabar cedo, viu? Dá para a pastora pregar de novo. Amém? Então vamos lá, terminando. Nas horas difíceis, Deus vai cuidar de você. Porque o grande problema nosso é, a gente faz conta, né? Meu Deus, mas eu vou para lá e é assim. Deus vai cuidar de você. Porque Deus cuidou de Agar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde Agar ficou morando com seu filho? Sabe aonde? No próprio deserto. Pode ler no texto. Foi lá que ela arrumou uma esposa para o seu filho, ele casou, e através desta mulher, teve todos esses descendentes, que passou pela descendência de Agar. Ele não saiu do deserto, porque no deserto tem cuidado de Deus para a tua vida também. Deus cuida de você em qualquer lugar. Só para fechar, aplauda Jesus. Obrigado.